Convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Lucas, ou Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Capítulo de número 15 e o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Lucas, capítulo de número 15 e o versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? O verso 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Verso 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O verso de número 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu louvo a Deus por sua vida, por tirar aí um tempo, né? Eu sei que nós estamos tendo muito tempo nesses últimos dias, né? Mas eu agradeço. Você poderia estar acessando um outro culto, uma outra live, ouvindo uma outra pregação, um outro louvor em outro lugar, ou poderia estar com a TV ligada em outras coisas. Mas eu te agradeço por tirar aí um pouco de tempo para nos ouvir, né? Louvores abençoados já foram ministrados a Deus. Palavras edificantes através do louvor já foram ministradas aqui hoje. Mas eu peço você para tirar um pouquinho do seu tempo aí. Eu vou falar aqui uns 15 minutos, 20 minutos. Vou falando aqui de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade do Espírito Santo. O que ele for me dando, eu vou falando. Eu tenho certeza que você vai ser edificado aí. Muito bem. Nós lemos aqui o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7, que fala sobre a parábola do bom pastor. É um texto que muitos conhecem, né? O pastor que tinha 100 ovelhas e perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 no deserto e vai à procura da ovelha perdida. É sobre essa parábola contada por Jesus que eu quero falar com você aqui em alguns minutos. A primeira pergunta que deve ser feita para a gente entender essa parábola é o seguinte: como surgiu essa parábola? Por que Jesus inicia essa história? Né? Qual a razão dessa parábola? Por que Jesus começa a contar essa história? O que foi que impulsionou Jesus ou provocou Jesus a contar a história de um bom pastor? Né? Então, essa parábola fala do relacionamento entre o pastor e uma ovelha. Né? Essa parábola de Lucas 15, versículo 1 ao versículo 7, fala do relacionamento entre um pastor e a sua ovelha ou o seu rebanho. A pergunta é: por que Jesus contou a parábola do bom pastor? Muito bem. Eu fico assim, estudando os evangelhos, a gente descobre que parece que Jesus tinha um sangue, como diz o nordestino, um sangue doce, para atrair pessoas rejeitadas pela sociedade. Quando a gente olha para os evangelhos e percebe que Jesus vivia cercado de muitos tipos de pessoas, de várias classes de pessoas, mas a maioria das pessoas que seguiam Jesus eram pessoas desprezadas pela sociedade. Os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam que a maioria das multidões ou daquele povo que seguia Jesus eram de ladrões,
prostitutas, publicanos, pessoas de má índole, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. E aonde Jesus estava, essas pessoas que eram desprezadas pelos religiosos, elas estavam sempre seguindo Jesus. Nos tempos de Jesus, havia algumas classes religiosas, como os escribas. O escriba era um escrivão, um copista da lei de Moisés. Os fariseus, e fariseu significa separado, era considerado naquela época o grupo mais santo, mais sagrado, né, mais separado que havia na época de Jesus. Havia também os saduceus, que não era propriamente um grupo religioso, mas um grupo político. E essas pessoas sempre tinham influência sobre as massas, né? Sobre as massas. Os fariseus, eles eram tão radicais, que eles achavam que um homem santo, ou por exemplo um fariseu, não podia nem entrar na casa de uma outra pessoa, ou na casa de um gentio, por exemplo. Na casa de alguém que não professasse a mesma fé dele. Então o que acontece? Aí vem Jesus e começa a ser seguido pelos publicanos, pelas meretrizes, pelas prostitutas, pelos ladrões, por pessoas que os fariseus desprezavam. E nesse dia aqui, Jesus está sentado talvez numa mesa ou em algum lugar, e em volta de Jesus estava cheio de pessoas, ladrões, meretrizes, publicanos, todas as classes de pessoas que eram rejeitadas, desprezadas, repugnadas pelos fariseus e pelos escribas. Então, na visão dos fariseus, Jesus não poderia sentar com aquele povo. Na visão dos fariseus, se Jesus fosse um homem santo de verdade, ele não iria se misturar com aquele tipo de gente. E eu fico pensando, eu fui criado em um lar, no evangelho, né? Fui criado num lar, no evangelho. Mas eu já ouvia, muitas vezes, o meu pai dizer, a minha mãe dizer, o meu avô, que eu conheci, dizer que nós devemos andar com pessoas melhores do que nós. Né? A própria Bíblia diz que nós temos que andar com um sábio, para nos tornarmos sábios como essa pessoa que estamos andando com ela. Mas aqui nós encontramos Jesus sendo seguido por pessoas que para a sociedade não valiam nada. Era o pior da sociedade, o refúgio da sociedade, o lixo da sociedade. Não que eles eram lixo, mas que os fariseus e os escribas, os sacerdotes da época, consideravam essas classes que seguiam Jesus como pessoas de terceira categoria, como pessoas imundas. Eram classificados de porcos, de cães. E aqui, de repente, nós encontramos Jesus cercado dessas pessoas. Né? E eles chegam para Jesus e eles questionam Jesus. Mas o Senhor é um homem santo. Como é que pode? Nós estamos, eu estou conjecturando, nós estamos duvidando da tua santidade. Por que o Senhor anda com esse povo? Por que o Senhor não procura andar com pessoas santas, honestas, pessoas de caráter, pessoas de boa fama, pessoas de reputação? E aí, essa atitude de Jesus em andar com essas pessoas suspeitas começou a gerar dúvida na mente dos religiosos sobre a identidade do Cristo, a identidade de Jesus. É diante disso que Jesus conta três parábolas com o mesmo significado. A primeira parábola, Jesus conta a parábola do bom pastor. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. E depois ele conta a parábola do filho pródigo. Mas hoje nós vamos falar aqui, em poucas palavras, sobre a parábola do bom pastor. E aqui Jesus conta que um homem tinha 100 ovelhas. E de repente, um dia ele sentiu falta de uma ovelha. E ele então pega as 99 ovelhas, deixa no deserto e vai à procura da outra ovelha que se perdeu. Ele acha a outra ovelha, traz a ovelha de volta, faz uma grande festa e comemora o retorno da ovelha. A pergunta é, o que a parábola do bom pastor tem a nos ensinar? Qual é a lição que Jesus está nos dando, ou nos ensinando, ou nos mostrando sobre a parábola do bom pastor? Qual é a lição principal? Lição número 1, lição número 2, lição número 3, sobre essa parábola. E é sobre essa parábola do bom pastor que eu quero falar, e quero convidar você para navegar comigo nesse mundo bíblico, nessa história contada por Jesus, e tentarmos extrair alguma coisa aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o número 100. Jesus diz o seguinte, um certo homem tinha 100 ovelhas. Esse número 100
Jesus poderia ter contado o seguinte: um certo homem tinha 50 ovelhas. Um certo homem tinha 10 ovelhas. Um certo homem tinha 200 ovelhas. Um certo homem tinha 500 ovelhas. Mas Jesus disse, um certo homem tinha 100 ovelhas. Né? Se fosse 10 ovelhas, muito pouco. 20 ovelhas, muito pouco. Mas 100 ovelhas já é um número considerável. E eu queria convidar você para meditar sobre esse assunto. Né? Aqui Jesus conta uma parábola. Esse pastor aqui da parábola representa Jesus. Esse pastor da parábola, ele representa o Cristo. Esse pastor da parábola, ele representa Deus. E Jesus disse, um homem tinha 100 ovelhas. E aqui eu aprendo o seguinte, Jesus conta uma parábola e ele mostra um rebanho composto de 100 ovelhas. E aí eu fiquei estudando hoje à tarde, meditando nessa palavra e me veio à mente o seguinte. Temos aqui um rebanho considerável de 100 ovelhas. Né? Temos aqui um rebanho considerável de 100 ovelhas. E eu aprendo aqui uma lição interessante, ou seja, pelo menos a primeira lição. O pastor sabia quantas ovelhas ele tinha. Aquele pastor sabia quantas ovelhas ele tinha. Jesus poderia contar a parábola o seguinte. Um certo homem tinha um rebanho de ovelhas, sem mencionar números. Ele podia dizer o seguinte, um certo homem tinha um rebanho de ovelhas, e perdendo uma, foi atrás da ovelha perdida. Mas não, Jesus faz questão na parábola de dizer o número exato de ovelhas que tinha aquele homem. Ele não diz, certo homem tinha um rebanho. Ele diz, certo homem tinha 100 ovelhas. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que o rebanho de Deus na terra, né? O rebanho do povo de Deus na terra tem um número exato. O rebanho de Deus na terra tem um número exato. E só Jesus Cristo, que é o pastor dos pastores, sabe o número exato do seu povo na terra. Jesus sabe quantas ovelhas ele tem. Lá no Oriente Médio, né, nos tempos de Jesus, por exemplo, né, falando aqui do texto que foi escrito há 2000 anos atrás, naquele tempo o pastor contava as ovelhas 2 vezes ao dia. Quando o pastor chegava à tarde, ele levava o rebanho para alimentar. E quando ele voltava à tarde, e antes do pastor trancar aquelas ovelhas, as suas ovelhas no aprisco, ele contava, né? 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100. Ele contava as ovelhas. E quando o pastor deixava aquelas 100 ovelhas no aprisco e o pastor ia dormir ou descansar, ele sabia que no aprisco dele tinha 100 ovelhas. Número exato. E é a primeira lição que eu aprendo aqui. Deus sabe quantos salvos tem na terra. Deus sabe quantos salvos vai morar no céu. Deus sabe quantos salvos morreu em Cristo. Deus sabe quantos salvos tem na terra. Quando o dia amanhecia, antes do pastor levar as ovelhas para o deserto, para alimentar, ele contava de novo. 90, 97, 98, 99, 100. Então, quando o pastor levava aquelas ovelhas para o monte, para pastar durante o dia, ele sabia que havia levado 100 ovelhas. Se alguém chegasse e perguntasse, pastor, quantas ovelhas o senhor tem? Ele diria, eu tenho 100 ovelhas. À tarde, quando ele retornava com o rebanho de 100 ovelhas, ele contava de novo. E ele vivia nessa contagem sem fim. Todo dia, contava as ovelhas de manhã e contava as ovelhas à tarde. Contava as ovelhas de manhã e contava as ovelhas à tarde. Porque o pastor se preocupa com o número das suas ovelhas. E qual é a preocupação do pastor? Que não falte nenhuma. O pastor está mostrando que ele não quer que falte nenhuma ovelha. E ele conta elas de manhã e ele conta elas à noite. Ele conta elas de manhã e ele conta à noite. Uma segunda lição que eu aprendo aqui é que muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, Deus não está preocupado com a quantidade de ovelhas, não. Ele está preocupado com a qualidade. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso. Deus se preocupa com a qualidade? Sim. Deus se preocupa com a qualidade da ovelha. Mas Deus também se preocupa com a quantidade do rebanho. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira.
Se Deus amou o mundo, porque Ele quer salvar o mundo. Deus não quer salvar apenas uma meia dúzia de pessoas. Deus não quer salvar apenas 1000 pessoas. Ele quer salvar milhões. Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz apenas para salvar 500 pessoas? Jesus foi para a cruz, se arrebentou na cruz. Qual é a intenção de Jesus? Levar o máximo de pessoas para o céu. É por isso que Ele amou o mundo, porque Ele quer salvar o mundo. Deus não vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas Ele quer salvar o máximo de pessoas que Ele puder. Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2 e 4, Paulo diz lá para Timóteo que Deus quer salvar todos os homens. Esse versículo, ele vem contra a doutrina da predestinação, que diz, ou os calvinistas, que diz que Deus quer salvar uns e quer mandar os outros para o inferno. Deus amou o mundo, porque quer salvar o mundo. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2 e 4, que Deus quer salvar todos os homens, o máximo possível. Se você ler Apocalipse capítulo 6, lá o apóstolo João tem uma visão das almas que morreram, ou que morrerão na grande tribulação, e lá há uma pergunta, o seguinte: quem são esses e de onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. Depois o texto mais acima diz que era uma multidão que ninguém podia contar. Então entenda, Deus valoriza a qualidade, Deus ama a qualidade, Deus gosta de qualidade, mas isso não quer dizer que Deus não ama a quantidade. Porque Deus, você acha que Deus quer salvar quantos membros da sua família? A sua família tem quantos membros? 10? Você acha que Deus quer salvar 2 membros da sua família? Não! Deus quer salvar toda a sua família. Quando o carcereiro perguntou para Paulo, lá no cárcere, o que temos que fazer, Paulo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus quer salvar toda a tua família. Ele não quer salvar 30% da sua família, 40% da sua família. Ele não quer salvar 80% da sua família. Ele quer salvar toda a sua família. Ele quer salvar todos. É a vontade dele que todos sejam salvos, que todos sejam regenerados. Então entenda uma coisa. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Deus ama a qualidade, mas não despreza a quantidade. Ele quer salvar o maior número de pessoas possível. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que Deus sabe quantas ovelhas tem no seu rebanho. Quantas ovelhas tem no seu rebanho, Ele sabe. Como é que o pastor percebeu que estava faltando uma ovelha? Porque ele contou. Ele tinha 100. Se perdeu uma ovelha, ele foi atrás da ovelha perdida. Por quê? Ele percebeu que faltou uma. Tinha só 99. Ele contava de manhã e contava à tarde. Contava de manhã e contava à tarde. Isso significa que Deus está interessado em salvar todo o seu rebanho. Uma ovelha só para o Senhor, uma pessoa só para Deus, tem muito valor. Se você chegasse no pastor e perguntasse: pastor, para onde o senhor está indo? Estou indo buscar a ovelha perdida. E cadê as 99? Está no deserto ou no aprisco. Aí você faz a segunda pergunta: pastor, qual é mais importante para o senhor? A ovelha que se foi ou as 99 que está no aprisco? A resposta seria simples. Tanto a que foi como as que ficaram são importantes. Jesus morreu pelas 99, mas morreu também para outra que foi. Ele morreu para aquela ovelha que se perdeu e morreu para as 99. Ele morreu por elas. E ele não só morreu, mas ele conhece a ovelha dele, porque a ovelha era dele. E ela se perde e então ele percebeu que só tinha 99 no aprisco. Por quê? Porque ele contava. E a palavra hoje para nós, no começo, é: Deus sabe o seu nome. A Bíblia diz lá no Salmo 147, versículo 4, lá, Salmo 147, versículo 4, lá diz assim, que Deus conhece todas as estrelas do céu. Deus sabe quantas estrelas. Se você perguntar para Deus: Senhor, quantas estrelas tem no céu, no universo? Os bilhões de estrelas, Deus sabe quantas estrelas tem. E Ele não só sabe. O Salmo 147, verso 4 diz que Deus dá um nome para cada estrela do céu. Ele não só sabe o nome delas, Ele sabe quantas estrelas tem no céu. Assim também, o pastor da parábola aqui sabia que tinha 100 ovelhas. E Jesus sabe quantas ovelhas tem no seu pasto, tem no seu pastoreio. Lá em Lucas capítulo 12, verso 7,
diz que Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Já imaginou isso? Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer uma coisa. Eu vi um dia alguém dizendo o seguinte numa pregação, e até fora dos púlpitos também, dizendo o seguinte: olha, Deus conhece tudo, e Deus está no controle de tudo. Nenhuma folha de uma árvore cai no chão sem a permissão de Deus. Isso não está na Bíblia. Pastor, mas não está na Bíblia que até as folhas que caem das árvores é por permissão de Deus? Não está na Bíblia, isso na Bíblia. Isso é invenção de pregador. Pastor, mas eu achei, então começa a desachar, porque está errado. Não está na Bíblia isso. Que as folhas, é bem verdade que Deus está no controle de tudo, né? Mas Deus não vai ficar ocupado permitindo folha cair ou não cair. Deus tem mais o que fazer, né? Deus está preocupado com outras coisas mais importantes do que ficar preocupado com folha que vai cair ou deixar de cair. Entendeu? Então isso não está na Bíblia. Pastor, mas Deus está no controle de tudo? Está no controle de tudo. Agora, pastor, está na Bíblia que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? Está na Bíblia. E eu gosto de me apegar com aquilo que está na Bíblia. Deus valoriza 100? Valoriza. Deus valoriza as 99? Valoriza. Deus valoriza uma só? Valoriza. Né? Agora, uma pergunta interessante. Qual foi a atitude ou a primeira atitude do pastor quando o pastor conta as ovelhas? 98, 99, 98, 99. E o pastor percebeu que estava faltando uma. Qual foi a atitude do pastor? Ele deixou as 99, a Bíblia fala que foi no deserto, né? Mas eu creio que havia um aprisco no deserto. E o texto não fala. Fala simplesmente que o pastor deixou as 99 no deserto e foi buscar a ovelha perdida. Mas eu creio que o pastor não deixou aquelas 99 jogada, espalhada pelo deserto, à mercê dos lobos, dos leões, né? Dos leopardos. Não, o pastor não fez isso. Eu creio que aquele pastor deixou as 99 aos cuidados de um segundo pastor, ou do seu auxiliar, que ficou cuidando das 99, enquanto ele buscava a ovelha que estava perdida. Deus quer salvar a todos. E não se iluda. As 99 é importante. Mas aí, vamos entrevistar o pastor. Pastor, por que o senhor deixou as 99 aqui e foi buscar a ovelha perdida? A resposta é: eu amo as 99 e amo a perdida. Mas naquele momento, a ovelha perdida precisava mais do pastor do que as 99, que estava sadia e que estava protegida e bem alimentada. O pastor naquele momento, ele dá mais atenção para a ovelha perdida, para a ovelha ferida, do que para a ovelha que estava bem cuidada. E isso se aplica até aos pais, né? Aos pais. Por exemplo, uma mãe que tem 10 filhos, ela ama os 10. Uma mãe ama os 10 filhos. Mas você prestou atenção que a mãe dá mais atenção para o filho que está doente? Do meio dos 10, a mãe ama os 10. Mas se um dos 10 cair doente, a mãe dá mais atenção para aquele, né? E aqui você vai concordar comigo que as mães, elas dão mais atenção para o filho doente do que o que está sadio. E também a mãe dá mais atenção para o filho custoso. Você já viu que a mãe, ela dá mais atenção para aquele filho que é custoso? Aquele filho que é obediente, aquele filho que é honesto, aquele filho que faz tudo que a mãe e o pai... A mãe não dá muita atenção para ele. A atenção dela fica voltada mais para aquele que está doente. Então, naquele momento, aquela ovelha que se perdeu, né, ela precisava mais do pastor do que as 99 que estava no deserto ou, como queira, no aprisco, né? Mas sobre valor, Jesus morreu pelas duas, pela que estava perdida e pelas 99 que estava no aprisco. Então, a primeira atitude do pastor é sair do aprisco, deixar as 99 no aprisco e buscar a perdida. E aqui tem uma grande lição para nós que somos pastores. Se um membro da igreja se ausenta da igreja, nós como pastores, como líderes espirituais, o que nós temos que fazer? Esperar que a ovelha venha? Eu fico pensando, aquela ovelha que se perdeu, por que ela não voltou? Por que ela não voltou? Talvez ela estava desorientada, ou perdida, sem saber para onde ir. Segundo, talvez ela estivesse com a perna quebrada,
ou com a pata quebrada, ou ferida de alguma forma. Mas o pastor aqui não fica lá sentado esperando a ovelha voltar. Né? Bom seria se ela voltasse e encontrasse o caminho de volta. Mas dependendo do estrago sofrido pela ovelha, dependendo do machucado sofrido pela ovelha, ou a perna quebrada, ou a pata quebrada, ela não tem condição de voltar. Por isso que o pastor não fica esperando uma pressa que a ovelha volte. Ele vai atrás da ovelha. E aqui é uma atitude louvável do pastor. Né? E é isso que acontece. O pastor, ele percebendo que a ovelha não vem, ele percebendo que a ovelha não encontra o caminho de volta, ele deixa as 99 e ele vai atrás da ovelha que estava ferida, que estava machucada, talvez com a pata quebrada, talvez machucada por um lobo ou por uma fera. Mas o que eu aprendo aqui é que o pastor, se percebeu que a ovelha não está vindo, ele precisa ligar para a ovelha. Pegar o celular, ligar para a ovelha. Por que você faltou no culto hoje? Tem uma semana que você não vem. Conversar com a ovelha. Dar um alô para ela. Visitá-lo. Ir na casa dela. Né? Aí você fala, mas ela não sabe onde fica a igreja. Muitas vezes a ovelha está tão ferida que ela não tem forças de caminhar para a igreja. Ela está tão machucada que ela não tem força. E aí o pastor é que tem que ir ao encontro dela. Há momentos que a ovelha fica fraca e ela encontra força de vir à igreja. Mas há momentos que todas as suas forças se esgotou. E aí, essa ovelha precisa de ser visitada pelo pastor, de ser assistida pelo pastor, de buscar a ovelha. E essa é a função do pastor. A segunda atitude que nós encontramos aqui nesse texto do pastor, e essa aqui é maravilhosa. O pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha machucada, da ovelha perdida. Né? E ele, o que ele faz? Ele vai lá e ele pega a ovelha e coloca no ombro. E por que ele coloca a ovelha no ombro? É porque a ovelha não pode andar. A ovelha deve estar com a pata quebrada, com a perna quebrada. E o que o pastor faz? Ele coloca ela no ombro. E o que o pastor faz? Ele leva a ovelha para o aprisco? Não. Ele não leva a ovelha para o aprisco. Ele leva a ovelha para a casa dele. Ele não leva a ovelha para o aprisco para ficar com as 99. Ele separa a ovelha ferida das 99. Por quê, pastor? Porque aquela ovelha está machucada, está ferida. Ela precisa passar por um tratamento, por um processo de cura. E o que o pastor faz com a ovelha? Leva para o aprisco? Não. Ele leva a ovelha para a casa dele. E o que ele pretende com isso? A partir daquele momento, aquela ovelha vai ter uma atenção especial do pastor. Né? Digamos que aquela ovelha estivesse com a pata quebrada, com a perna quebrada. Aí o que acontece? Aquela ovelha seria agora alimentada pelo pastor. Imagine, aquela ovelha dentro de casa do pastor. O pastor fez ali um cercadinho dentro de casa, no quintal, e colocou aquela ovelha ali. E agora aquela ovelha teria que tomar água da mão do pastor. Aquela ovelha teria que se alimentar da mão do pastor. Aquela ovelha agora, ela vai ter a sua pata, talvez estivesse quebrada, curada pelo pastor. E eu fico pensando, por que o pastor leva essa ovelha para casa e não para o aprisco? É porque dá a entender que o pastor, ele quer criar um vínculo de confiança com a ovelha. A pergunta é, por que aquela ovelha afastou do rebanho? Por que aquela ovelha afastou do pastor? Talvez aquela ovelha não confiasse tanto no pastor. Ou é aquele tipo de ovelha que fica um pouco afastado. Mas aí o pastor leva ela para casa, porque o pastor quer cuidar dela, colocar comidinha na boca dela, dar água na mão, banhar ela, cuidar dela, zelar dela, para que ela pudesse se apegar com o pastor. É isso que Deus quer fazer com você e conosco. Muitas vezes nós somos ovelhas que ficamos um pouco distantes. E às vezes, a única forma que aproxima a ovelha do pastor, para conviver mais perto do pastor, é só quebrando a perna. Só quebrando a pata. E às vezes quando a pata é quebrada, quando a perna é quebrada, aí você fica, talvez, sem poder se cuidar de você mesmo. E aí Deus entra com a providência. Sabe o que eu entendo nessa parada aqui? Que aquele pastor queria criar um vínculo de confiança e de intimidade com a ovelha. Eu acredito que a partir do momento que aquela ovelha sarou, ficou 100%, ela nem queria mais sair da casa do pastor. Agora ela nem queria ficar mais no meio do rebanho, porque ela se apegou ao pastor. E muitas vezes Deus quer que você se apegue a ele. E muitas vezes a gente não quer se apegar a Deus por alguma coisa. E aí às vezes
nós acabamos afastando do rebanho, afastando de Deus e sofremos as consequências. E é através dessas consequências que a gente passa a ter os cuidados de Deus e Deus passa a cuidar de nós. E esses cuidados nos fazem refletir que nós precisamos de mais intimidade com Deus e dependência. Você já viu tanto que um cachorro criado em casa, ele é apegado com o dono? Porque ele é criado perto do dono. Um animal criado na roça, longe do dono, ele não se apega com o dono, como um animal criado dentro de casa. Então é por isso que aquele pastor leva a ovelha para casa. Porque aquele pastor quer criar um vínculo de intimidade, de confiança com o seu pastor, com a sua ovelha. E esse vínculo e essa intimidade precisa existir. O pastor coloca a ovelha no ombro, traga para casa, e o que é que o pastor faz? Ele chama os seus vizinhos? Não, chama os seus amigos. Lá diz assim, e o pastor convida os seus amigos, depois os seus vizinhos. Por que os amigos primeiro? Porque quando nós queremos congratular alguma coisa, ou festejar alguma coisa, precisamos chamar os amigos. Os vizinhos ficam para depois. Primeiro os amigos. Os amigos nós compartilhamos. E aquele pastor faz o quê? Ele quer compartilhar a sua alegria. Ele está feliz porque recuperou sua ovelha perdida. E o que é que ele faz? Ele chama os seus vizinhos? Não. Chama os seus amigos íntimos. Depois chama os seus vizinhos e faz uma festa para alegrar. E no final da parábola, né? Nessa parábola esse pastor é Deus, é Jesus. E essa ovelha são aqueles que se reconciliam com Deus. São aqueles que se voltam para Deus. Porque na Bíblia nós somos comparados a ovelhas. Aí o texto diz que há alegria diante de Deus, há alegria diante dos anjos, há alegria no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se volta para Deus. Eu fico pensando, antes de encerrar essa palavra, essa parábola, ela enaltece muito o arrependimento. Porque aqui o texto diz que há alegria no céu, há alegria diante de Deus, quando um pecador se arrepende. Se você quiser alegrar o coração de Deus, tem muitas formas de você alegrar o coração de Deus. Mas nada alegra o coração de Deus do que um pecador. Deus vê um pecador arrependido. Quando um pecador se arrepende, Deus fica feliz. Quando um pecador se arrepende, Deus se alegra. Quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos. Então, nas três parábolas, tanto a parábola do bom pastor, como a parábola da dracma perdida e do filho pródigo, no final da parábola, a alegria, a felicidade, porque alguém foi salvo, porque alguém se arrependeu. E eu fico pensando, quando eu aceitei Jesus como Salvador, há 30 anos atrás, quando as pessoas se convertiam na igreja, a igreja falava línguas estranhas. Quando alguém levantava do banco e ia na frente chorando para aceitar Jesus como Salvador, ou receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a igreja louvava a Deus, aleluia, por mais uma alma, graças a Deus. Hoje, às vezes eu vejo nas igrejas, não todas, mas algumas igrejas eu vejo por aí, que uma pessoa levanta a mão para aceitar Jesus como Salvador, chorando, arrependido dos seus pecados, e a igreja muitas vezes não se manifesta, né? Não se manifesta de forma alegre, de forma entusiasmada, porque alguém está se convertendo, porque alguém está se entregando nas mãos de Jesus. Então nós como igreja devemos nos alegrar toda vez que alguém se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus e volta para o aprisco do Senhor. Que Deus te abençoe, que o bom pastor te guarde, que o bom pastor te proteja. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelha do seu rebanho. E não se iluda! Não se iluda, a ovelha que se perdeu tem para Deus o mesmo valor das 99 que ficou no deserto, que ficou no aprisco. Deus ama as 99 e ama a que se perdeu. Ele morreu pelas 99 e morreu também na cruz do Calvário, pela ovelha que se perdeu.